Vídeo 35, letra H, História. A segunda esposa de Maomé, Sauda bint Zama. Mais uma vez, Maomé se usa do casamento para resolver seus problemas financeiros. Em um vídeo passado, nós tratamos de Khadija, a viúva rica e quarentona que convidou seu primo pobre, Maomé, 15 anos mais jovem, para se casar com ela e preencher suas noites vazias. Maomé tinha 25 anos, Khadija tinha 40. 25 anos depois, Maomé estava na penúria, já que ele tinha gastado todo o dinheiro da sua viúva rica, ou quer dizer, da sua viúva ex-rica. Khadija morre e logo então Maomé escolhe uma nova esposa que trabalhava e tinha uma situação econômica mais estável. Sauda também era viúva. Ela fazia parte do pequeno número de muçulmanos e tinha emigrado para a Etiópia com o seu marido e com um grupo de outros 7 amigos, também muçulmanos. Na Etiópia, o seu marido morreu e ela retornou então para a sua terra natal. Eis então que Khadija morre numa época que Maomé era impopular e já estava na penúria. Sauda trabalhava. Ela era curtidora e misturadora de perfume e tinha sua própria fonte de renda. Sauda era de uma família respeitável. Portanto, ao que parece, Sauda não tinha necessidade econômica de se casar com Maomé. Pelo contrário, parece mais provável que foi ele e não ela quem ganhou financeiramente com este casamento. O irmão de Sauda não gostava muito de Maomé e era contra o casamento, e quando soube dele, derramou poeira em sua cabeça. Naquela época, o número de homens convertidos ao islamismo era aproximadamente 4 vezes maior do que o número de mulheres convertidas, de modo que Maomé não se casou com Sauda por caridade com uma viúva, já que existiam homens muçulmanos sobrando. Com os anos, Maomé acabou tendo várias outras esposas, o número total que varia com a fonte consultada. Chega a ter até 11 esposas e mais as escravas sexuais. Todas essas esposas e escravas sexuais eram muito mais jovens que Sauda. Após um tempo, Maomé queria se divorciar de Sauda porque ele a achava gorda e muito lenta, e ele não sentia mais atração por ela. Sauda implorou a Maomé para não se divorciar dela. Em troca, ela abriu a mão do dia que Maomé iria visitá-la, ou seja, ter sexo com ela, em favor de Aisha. Aisha era a esposa pré-púbere de Maomé. Desse modo, Aisha teria 2 noites com Maomé, ou talvez, dizendo de modo mais claro, Maomé teria 2 noites com Aisha, a sua esposa criança, dentro da rotação que ele fazia entre suas esposas. Desde então, Maomé nunca mais dormiu com Sauda. Agora, vamos analisar essa situação e a implicação que isso traz para o islamismo e para o mundo muçulmano, e para a lei islâmica Sharia que regula tudo. Vamos ver. Número 1. Maomé é o exemplo de conduta para a nação do Islã, possuindo, segundo o Corão 68:4, a mais alta e excelente moral. Imitar Maomé é o desejo de todo muçulmano. Número 2. Maomé estabeleceu o precedente que um homem pode se casar com uma outra mulher sempre que ele considerar que alguma das suas esposas se tornem feias ou deixem de ser atraentes. Número 3. O que é pior? Ele estabeleceu como permissível e aceitável o homem divorciar uma esposa por causa da idade da esposa, como sendo algo bom para a esposa. Número 4. Uma mulher não tem os mesmos direitos. E número 5. Isso sem mencionar que a história toda é repugnante e pervertida, e que deixa de existir a dignidade de um casal envelhecer junto. Isso apenas acontece dependendo da vontade do marido. E o que é pior, Alá, ou seja, o alter ego de Maomé, consolidou esse comportamento com um verso específico do Alcorão, uma dessas revelações que apenas Maomé recebia e que, logicamente, favoreciam sempre os erros de Maomé. Surata 4, 128. Se uma mulher teme a rebeldia ou a aversão do marido, não há culpa nelas se o casal acertou as coisas entre eles. O acordo correto é melhor e as almas são muito propensas à avareza. Sobre este versículo, o famoso exegeta Ibn Kathir disse o seguinte: se a esposa temer que o marido a rejeite ou a evite, ela pode desistir de todos ou alguns de seus direitos relativos ao apoio financeiro, roupas ou moradia ou outros direitos para com ele, e ele pode aceitar essas concessões dela. Não há culpa dela por desistir de seus direitos e não há culpa nele se ele aceita suas concessões. É por isso que o Altíssimo, o Alá Altíssimo, disse:
Não há culpa neles se o casal acertou as coisas entre eles. Então ele, Alá, disse: um acordo correto é melhor do que a separação. É por isso que quando Sauda bint Zama se tornou velha, o profeta de Alá decidiu divorciar-se dela. Ela implorou a ele para mantê-la em troca de desistir de seu dia para Aisha. Então ele aceitou sua oferta e não se divorciou dela. O Alcorão fala de amor e ternura entre maridos e esposas nas seguintes palavras. Alcorão 30, versículo 21. Um dos sinais dele, Alá, é que ele, Alá, criou para você companheiros de sua própria espécie para que você possa encontrar paz de espírito por meio deles, e ele, Alá, colocou amor e ternura entre vocês. O incidente com Sauda nos dá uma ideia sobre o significado e as limitações desse amor e ternura falados no Alcorão. Onde está o amor e a misericórdia falados no Alcorão no incidente de Sauda? Maomé deve ser julgado pelo Alcorão ou Maomé está acima do Alcorão? O autor de um livro padrão sobre a lei islâmica escreveu: o que alguns homens de luxúria, que não têm valores morais, fazem ao se divorciarem de suas esposas sem motivo, é algo que não é declarado nem aprovado pelo Islã. E Alá deve se vingar de tais homens nesta vida e na próxima. A afirmação acima parece bonita e razoável, até que lemos algumas páginas depois as seguintes palavras do mesmo autor. O divórcio é permitido se o motivo for a inadequação da mulher para o gozo devido a certos defeitos nela ou devido à idade avançada ou coisas semelhantes. Divorciar-se da esposa por causa da idade é permitido e aceitável no âmbito de ser bom para a esposa, mesmo considerado o melhor padrão, pois Maomé descreveu a si mesmo como melhor marido e o Alcorão diz de Maomé: tu certamente possuis alta excelência moral. E por outro lado, o Alcorão era o personagem de Maomé, como diz um hadith. Mas a desculpa apresentada por escritores muçulmanos para o comportamento de Maomé é que ele era um mero ser humano. Mas não se pode ter as duas coisas. Não se pode ter Maomé como exemplo de conduta ou como o melhor padrão e como o melhor marido, e ao mesmo tempo que ele rejeita a sua esposa porque ela ficou velha e feia. Isso não é um comportamento moralmente aceitável. O caso da segunda esposa de Maomé, Sauda, é apenas um entre várias das situações que são moralmente detestáveis feitas por Maomé ao longo da sua vida. O islamismo tem um grande problema e uma grande fraqueza ao ter Maomé, uma pessoa tão cheia de defeitos, como exemplo de conduta. Imagine o seguinte: se você deseja perfeição, você vai pegar como exemplo de conduta uma pessoa ou um comportamento que seja perfeito. Se você pegar uma pessoa ou um comportamento que seja detestável ou errado, então você vai ficar muito longe da perfeição. E esse é um dos gargalos do islamismo. Este vídeo é o resumo de um artigo com o mesmo título, publicado no nosso blog, infiel-atento.org. Curta a nossa página, dê um gostei no vídeo, porém, mais importante, compartilhe. É super importante que mais e mais pessoas aprendam sobre este senhor da guerra, Maomé, e seu alter ego Alá, e o aspecto político do islamismo, consolidado na lei islâmica Sharia, de modo a se criar consciência e evitar problemas futuros. E visite o blog, ele vem sendo construído para servir como uma fonte de consulta em português sobre o islamismo político. Não queremos Sharia no Brasil.